As mitocôndrias são as organelas membranosas que são responsáveis por dar a você energia. Energia para você poder viver, energia para você desempenhar suas atividades do dia a dia. E ela está presente na maioria dos seres eucariontes. Até as plantas possuem a mitocôndria. Basicamente, você come algum carboidrato, você come glicose e essa glicose é direcionada até as células. Lá dentro, ela é quebrada e metabolizada. A energia presente na glicose é transformada em um tipo de molécula especial chamado de ATP. E quem faz isso é a mitocôndria. Então, a mitocôndria é responsável pela produção de ATP. A quantidade de mitocôndrias em uma célula vai depender da função dessa célula. Se a célula for muito ativa, ela vai ter muitas mitocôndrias. Se a célula for mais paradona na dela, ela vai ter menos mitocôndrias. Algumas células podem até ter milhares de mitocôndrias no seu citoplasma e outras só uma. Agora, bora dar uma olhadinha na estrutura da mitocôndria. Primeira coisa, se você reparar, as mitocôndrias possuem não uma, mas duas membranas. Uma membrana é mais externa, de composição lipoproteica, é claro, e uma mais interna, também de composição lipoproteica. Porém, essa mais interna é um pouco diferente da membrana das demais organelas, como a do complexo de Golgi, como a membrana dos lisossomos, a própria membrana plasmática. Na membrana interna, os lipídios e as proteínas serão encontrados apenas ali. Eles são meio que exclusivos. Isso porque essa membrana possui uma função muito específica. Repara que essa membrana interna aqui, possui algumas dobras. E essas dobras são chamadas de cristas mitocondriais. Essas dobras são importantes porque nessa região a gente vai encontrar as proteínas sintetizadoras de ATP. E elas vão atuar na fabricação de ATP. Esse monte de dobras vai servir para aumentar a eficiência da mitocôndria. Isso porque há um aumento da área de membrana capaz de produzir ATP. Caso não tivesse esse monte de dobras, a produção de ATP seria muito menor. Agora, aqui dentro, dentro da membrana, a gente tem um fluido, que é chamado de matriz mitocondrial. Nesse líquido tem um monte de coisa. Temos aqui ribossomos. Esses ribossomos aqui vão produzir proteínas para a própria mitocôndria. Esses ribossomos são um pouco diferentes do que aqueles ribossomos que a gente encontra no citoplasma. Eles são bem menores. Eles são até muito parecidos com os ribossomos que a gente encontra nas bactérias. E aqui dentro a gente também tem DNA, olha aqui, um DNA circular, aquele DNA mitocondrial. A gente também tem RNA, a gente também vai encontrar algumas enzimas. Então, basicamente, a mitocôndria é a fábrica energética da célula. Ela que vai produzir toda a energia para manter a célula ativa, para manter a célula viva. Agora, senhores, com relação aos centríolos. O centríolo é um pequeno cilindro oco, ou seja, ele parece até um tubo de PVC, parece um cano, e ele é constituído por 9 conjuntos de 3 microtúbulos. E eles vão estar unidos por proteínas adesivas. A maioria das células eucarióticas, com exceção dos fungos e das plantas, vão ter os centríolos. Com relação à função, eles estão envolvidos na movimentação dos cromossomos. Eles formam uma estrutura denominada fibras do fuso. É uma estrutura para os cromossomos se apoiarem e se movimentarem. Agora, os microtúbulos, os mesmos responsáveis pela formação dos centríolos, eles também serão responsáveis pela movimentação celular. Isso porque eles formam projeções chamadas de cílios e flagelos. Flagelo é aquela espécie de cauda presente em algumas células. A gente encontra os flagelos nos espermatozoides dos animais e em algumas algas também vão ter esses caras, os flagelos. Agora, os cílios podem ser encontrados em algumas células epiteliais do nosso trato respiratório, da nossa traqueia. Eles vão auxiliar
a movimentação do muco, do catarro. Nas tubas uterinas das mulheres também existem algumas células ciliadas e elas vão auxiliar, elas vão ajudar na movimentação do ovócito para que ocorra a fecundação. Fecundação do nosso amigo já mencionado, aquele lá que tem um flagelinho. Os plastos são organelas que são encontradas nas algas e nas plantas. A gente tem 3 tipos de plastos. A gente tem os leucoplastos, os cromoplastos e os cloroplastos. E eles vão receber esses nomes de acordo com a presença ou com a ausência de pigmentos. Se tu não sabe, esses pigmentos são moléculas que absorvem luz. E o que é interessante é que ele é bem específico em um determinado comprimento de onda. Caso ele absorva tudo, ele vai ficar preto. E aquilo que ele reflete vai representar a sua cor. Que cor você está vendo nessa folha aqui? Bom, espero que seja verde. Isso significa que a cor verde não está sendo absorvida, mas refletida. Os leucoplastos são plastos que não possuem pigmentos. E sua função é basicamente armazenar amido. Lembra o que é amido, né? O amido é um carboidrato de reserva nos vegetais. A gente vai encontrar essa organela principalmente nas raízes. A gente tem como exemplo a batata, a cenoura e a beterraba. O cromoplasto é um tipo também de plasto, só que nesse caso ele tem pigmentos. Pigmentos nas tonalidades vermelho e amarela. Eles que dão cor às flores, eles também vão dar cor a algumas folhas. Eles também vão dar cor às raízes, como a própria beterraba e a cenoura, né? Os pigmentos presentes nos cromoplastos são chamados de carotenoides. E além deles darem cor às flores, às folhas e à raiz, eles também vão absorver luz, principalmente luzes violeta e azul. E assim eles vão conseguir auxiliar o processo de fotossíntese. Além disso, os carotenoides conferem proteção para a planta contra o excesso de luz. Eles fazem o que a gente chama de fotoproteção. E por último, temos os plastos que estão na boca do povo, que são os cloroplastos. Esse você já viu falar. Eles possuem um pigmento dentro denominado clorofila, onde cloro não significa cloro gás, significa verde. A gente vai encontrar a clorofila nas regiões de cor verde da planta, nas regiões que estão fazendo fotossíntese. Agora, bora dar uma olhada aqui na estrutura do cloroplasto. Tá aí a estrutura do cloroplasto. Do cloroplasto. Olhando para cá, o cloroplasto tem 2 membranas lipoproteicas, ó, uma mais externa e uma mais interna. E aqui dentro, tem um líquido, e esse líquido vai receber o nome de estroma. E aqui nesse estroma a gente tem um monte de coisa. A gente tem enzima, a gente tem DNA, a gente tem RNA, a gente tem ribossomo. Agora dá uma olhada aqui, ó. Esse monte de estruturas que parecem moedinhas empilhadas vão receber o nome de tilacoides. E é nesse tilacoide que a gente vai encontrar a clorofila. Agora, quando você tem um monte de tilacoides, adivinha, eles também vão receber um nome. Eles vão se chamar grânum. E o conjunto de vários grânulos vai se chamar grana. Tem esse grânum aqui, tem esse grânum aqui, tem esse grânum aqui. O conjunto de todos eles vai ser a grana. E é isso aí, meus amigos. Vou encerrando essa videoaula. Se você não entendeu alguma coisa, volta o vídeo ou vem no chat. Não se esquece de se inscrever no canal. Não se esquece de dar aquela valorizada marota no Profissa da Educação. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vou ficando nessa e fui.